Polícia Notícias, estamos de volta aqui pela TV+, canais 3 da NET, 4 da Blue e também pela internet, www.tvmaisuberaba.com.br, telefone na tela, 3314-2083. Chegou para nós aqui um roubo em uma residência na Rua das Hortênsias, no Jardim Califórnia. A vítima é o Carlos Silva, 40 anos. Segundo ele, 2 autores pularam o muro da casa dele, entraram pela porta da cozinha, estava aberta, isso no início da madrugada desta segunda-feira, porta aberta, hein? Aí sofreu várias ameaças e os bandidos amarraram a vítima e depois levaram uma TV de 42 polegadas e 2 aparelhos de DVD. Os autores fugiram e não foram localizados. Madrugada, mesmo com frio, o cidadão lá com a porta destrancada, né? Os bandidos pularam o muro, entraram pela cozinha e acabaram surpreendendo o morador aqui, o Carlos Silva, de 40 anos, lá no bairro Jardim Califórnia, na Rua das Hortênsias. Os bandidos fugiram, não foram localizados. Bom, neste fim de semana, no sábado pela manhã, aconteceu a abertura oficial da Exposebu 2016. Algumas autoridades estiveram presentes, mas destaque mesmo para o discurso do presidente da ABCZ, o CAU, é o Luiz Cláudio Paranhos, e ele falou principalmente sobre a questão da reforma agrária. A reforma agrária tem que ser diferenciada de movimentos violentos de invasão de terra. São coisas diferentes, são coisas completamente diferentes. Somos a favor, sim, de uma reforma agrária planejada, assistida. Não somos a favor de invasões de terra. Isso que eu fiz questão de deixar bem claro. O senhor até considerou terrorista, né, que eles são grupos que são incendiados por questões políticas, né? O senhor acredita que realmente há essa questão política envolvida com os movimentos sem terra, por exemplo? Olha, quem acredita é o TCU, Tribunal de Contas da União, que identificou 600 mil irregularidades dentro do processo de reforma agrária. Não são palavras minhas. Olha, são mais de 80 anos seguidos, ininterruptos, que acontece a feira, que podemos dizer no aspecto de negócios. É um turismo de evento, um evento importante que traz pessoas do Brasil e do mundo aqui, movimenta a nossa economia. Mas aqui também acontecem negócios durante a feira e o mais importante são os negócios que são fechados durante todo o ano a partir da Exposebu. Portanto, um grande encontro de negócios para Uberaba e para o Brasil e para o mundo. Se continuar a crise dessa forma que está, todos os setores, e hoje o agronegócio está positivo, mas se continuar a crise muito tempo, pode afetar também o agronegócio do nosso Brasil, e nós perdemos a grande fonte de riqueza que é o agronegócio, pode entrar no estado negativo. Nós esperamos e confiamos e sabemos que essa crise é passageira, que logo, logo tudo vai ser resolvido. É uma crise de confiança, uma crise política e que dentro de breve será sanada essa crise. Nós entramos no ciclo de crescimento e desenvolvimento do nosso país. Essa crise é passageira, vai ser passageira, é uma crise internacional, mas que acaba logo e que o setor produtivo do agronegócio é positivo, até o momento é positivo. Se a crise perdurar muito tempo, agrava também o nosso setor, o setor agropecuário. Mas esperamos que essa crise seja passageira e dentro em breve nós voltaremos a crescer. O país é grande, o país é potente, o país sabe conviver com essas crises. Será que sabe, hein? Esse é o vice-governador de Minas, Antônio Andrade, que chegou na sexta, participou de reuniões aqui, permaneceu até no sábado pela manhã, quando participou também da abertura oficial da Exposebu. Falou antes dele também o prefeito Paulo Pial e conversamos com o Luiz Cláudio Paranhos, falando sobre a questão da reforma agrária. Também no sábado pela manhã aconteceu a abertura do museu da ABCZ, o Museu do Zebu, falando sobre a exposição Brasil-Índia, muito importante. E lá conversamos com a Dioni Andrade, ela que é a presidente do Museu do Zebu, e ela fala para nós da importância dessa parceria e da exposição Brasil-Índia. Essa relação Brasil-Índia, ela é histórica para nós aqui na BCZ, até porque os importadores foram à Índia buscar o gado Zebu, que hoje é a base do nosso plantel nacional. Então nós achamos oportuno trabalhar também esse ano uma diversidade de aspectos culturais, religiosos, artísticos e as relações comerciais. Então começou pela mostra aqui no museu, onde o visitante pode encontrar
dados sobre economia, dados atuais, como também peças históricas que estão aqui. Vieram especialmente para essa mostra, num container, estão sob a nossa guarda, para a gente poder brindar a comunidade com peças originais da Índia, decorativas, utilitárias. E na semana que vem, no dia 3, nós vamos estreitar ainda mais esses estudos com o Fórum Brasil-Índia, onde serão discutidos principalmente as relações comerciais entre os dois países. Considero que essa exposição tem um amplo leque de significados, desde a exposição à feira do zebu, a atualização para os especialistas da raça, o que acontece todo ano, além também de ser uma atração cultural, turística e uma oportunidade de negócio para os criadores que se dirigem para Uberaba, procedendo de todo o mundo. São mais de 30 países aqui presentes e acho que prestigiar e valorizar institucionalmente a exposição é um benefício para o Estado e para a sociedade. Eu acredito que essa mostra é muito importante, nunca houve outra fora da Índia com os objetos que aqui estão. Nós temos panôs aqui de 300 anos de idade, nós temos esculturas com 200 anos, nós temos peças utilitárias com 100, 200 anos, peças que nunca se pensou que sairiam da Índia. E Gopal foi um facilitador disso tudo e isso vai ficar durante um ano aqui no museu, mostrando para os visitantes, para as crianças, para os estudantes, o quanto é importante esse trabalho entre Índia e Brasil. Inclusive é uma proposta do Gopal que as cidades Hyderabad na Índia e Uberaba tivessem uma ponte de ligação e fossem cidades irmãs. E hoje o convite do prefeito Paulo Pial foi muito importante para isso. Porque muitas vezes as pessoas pensam na Índia como um país muito simples. E nós estamos falando de um país que tem 8 mil anos de história, ou seja, muito mais que o Brasil, de 1.300.000.000 de habitantes, ou seja, mais de 6 vezes a população do Brasil. É o maior produtor de leite do mundo. É o segundo maior produtor de produtos alimentícios e com uma tecnologia enorme. Então eu tenho certeza que nós, com a Índia, podemos ser maiores ainda. Um país de variadas culturas, né? Entre os entrevistados, nós conversamos aí com o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que foi uma das poucas autoridades da União que estiveram aqui participando da Expo Zebu na abertura neste fim de semana. Vou aproveitar o Fernando aqui. Fernando, a Expo Zebu e a gente vendo essas amostras, principalmente essas curiosidades da Índia, né, sendo mostradas aqui lá no Museu do Zebu, é interessante até para saber um pouco da cultura, porque já que o gado tem a origem na Índia, é importante sabermos um pouco da história deles lá também. Isso aí é sempre importante, viu, Faria? Sempre que a gente puder estudar a história, entendeu? De um determinado instituição, entidade, isso é muito importante. Até de um país que está relacionado com o país nosso, né? Exatamente. E mostrando que esse país também, junto com o Brasil, eles podem fazer uma interação muito sinérgica, positiva, para cima, para levantar os dois países. Porque são países em desenvolvimento, né? Com certeza. Então vale a pena você ir até o Parque de Exposições Fernando Costa, além do gado lá, né, das cabecinhas de gado que estão lá, que não vale muita coisa não, o pessoal pode aproveitar e dar uma passada lá no Museu do Zebu, pelo menos vai conhecer um pouco da história e observar alguns objetos curiosos, claro, né, que estão expostos lá dentro do Museu do Zebu. Bom, voltando aqui para o nosso assunto, hoje o Fernando trouxe para nós como vencer a timidez. Eu falava no bloco anterior, Fernando, timidez desencadeia outras características. Quais são elas? Então, além de todo esse prejuízo que nós já falamos, prejuízo no relacionamento, prejuízo até na questão da pessoa buscar uma prosperidade para ela, ainda tem, por exemplo, aquilo que a gente fala, se essa timidez ela começar a se tornar uma coisa patológica, obsessiva, então ela vai caminhando para quê? Para que um transtorno psiquiátrico que a gente chama de fobia social. E essa fobia social, ela precisa de um tratamento psiquiátrico junto com um tratamento psicoterapêutico. Por que o psiquiátrico? Porque ela precisa tomar medicação. Tá? Existe medicação que são os inibidores de recaptação de serotonina juntamente com os ansiolíticos.
são utilizados no tratamento medicamentoso. É um tema curioso, né? Fobia social. Fobia social. Medo de quê? Medo de se relacionar. De se relacionar. Tá? Ela tem um medo de interagir com as pessoas e começa a ficar uma coisa obsessiva, partindo até para o lado psicótico. Mal com os familiares até? Com tudo. A pessoa se isola de tudo. Tá? A pessoa começa a ter medo de tudo. Ela começa a ter um comportamento evitativo, que a gente chama, quer dizer, esquivo. Ela vai se esquivando de tudo. Tá? Qualquer contato, interação com outro ser humano, com pessoas. Como você mesmo disse, se buscar ajuda, ela pode deixar de ser tímida. Agora, um dado muito importante, que essas pessoas, por exemplo, tímidas, que caminham para uma fobia social, que já estão numa fobia social, são pessoas que não gostam de procurar o que ajuda. Porque elas têm medo. Né? Então, dificilmente elas procuram ajuda. Até para procurar ajuda? Até para procurar. Elas são pessoas assim. Elas não procuram, fica ali sofrendo. Retraída, encastelada naquele orgulho que elas criaram. Como se fosse uma cápsula. Você está entendendo? Como se fosse um casulo mesmo. Elas ficam ali. Tá? Então, precisa que os familiares ajudarem ela a levar no médico, levar num tratamento psicoterapêutico, para poder ter ideia do tratamento que vai seguir. Agora, Fernando, e como pode desenvolver a coragem para isso? Então, geralmente, o tímido é aquela pessoa que o povo fala assim, o fulano não tem coragem, não tem intrepidez, quer dizer, é uma pessoa que não parte para a luta, tá? Mas, na realidade, o que a gente tem que entender é o seguinte, que até os corajosos, os conhecidos corajosos, intrépidos, quer dizer, eles têm medo também. Todo ser humano, todo mundo tem medo e tem que ter, tá? Porque senão as pessoas não poderiam fazer besteira. Perde o limite. Né? Claro. Então, quer dizer, todo ser humano, inclusive os corajosos, eles têm medo. Só que o corajoso é aquele que sabe enfrentar o medo, quer dizer, ele caminha através do medo. Você está entendendo, Faria? Então, quer dizer, o tímido não. O tímido, ele sente medo e fica quieto. Ele não caminha. Então, quer dizer, a coragem é importante, o quê? Os familiares ali, ajudar ele, dar força, tudo. Ô, meu filho, ô, meu fulano, vamos lá fazer um tratamento, buscar uma ajuda. Porque tem, gente, tá? Tem tratamento para timidez? Tem tratamento. Tá? Mas a pessoa tem que querer o quê? Ela tem que aceitar que tem um problema, tá? E procurar o que? Auxílio. Então tá bom. Então daqui a pouquinho o Fernando vai mostrar para nós como que as pessoas podem superar a timidez, como podem vencer a timidez, são as dicas principais. No próximo intervalo o Fernando vai passar para nós aqui, tá certo? E olha só, antes do intervalo comercial aqui com o Cássio Deleu, olha só aqui, Fernando, 2 estudantes foram presos acusados de quê? De furtarem cones da prefeitura aqui de sinalização, cones de sinalização da prefeitura. Estavam cones espalhados lá na Avenida Nenê Sabino e apareceram lá os 2 estudantes num Ford Fusion, que não é qualquer carrinho, de cor preta, placas de patrocínio, e aí começaram a recolher os cones lá, parece piada, né? Recolheram 10 cones, colocaram dentro do Fusion e fugiram, né? Aí uma pessoa que passava nas imediações viu, acionou a polícia militar, após rastreamento, os 2 estudantes foram presos lá com os cones. Imagina a cena, né? E aí foram presos o Guilherme Henrique Oliveira Filho, de 21 anos, e o João Paulo Cardoso Melo, 19 anos. Repetindo, Guilherme Henrique Oliveira Filho, 21, e o João Paulo Cardoso Melo, 19 anos. Dentro do carro, que foi apreendido também, estavam os 10 cones de sinalização da Prefeitura de Uberaba. Cada uma, viu? Rapidamente intervalo comercial e a gente volta com mais informações.